E aí, vamos gravar, cara? Grava ou não grava? Não! Grava. Oxente. Sincronizar. Sincronizar. Figaro. What the fuck? Quer aquecer a voz. Legal. Cara, eu já fiz muita obra no térreo e também já fiz muito sobrado. Inclusive, acabamos de concluir um kitnet só térreo aqui próximo da nossa fábrica. E na sequência, já iniciamos e concluímos mais um kitnet e desta vez um sobrado, com térreo e primeiro pavimento. Então hoje eu tenho na cabeça, fresquinho, todas as informações de qual tipo de construção a gente gastou mais e qual a gente gastou menos. E nesse vídeo eu vou te passar o máximo de informações possível para você decidir qual tipo de estrutura é melhor para a sua necessidade. Então, se você quer saber se é melhor construir no térreo ou no primeiro pavimento, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Eu acho que você já deve ter me visto falando que eu vou iniciar a construção da minha casa, né? E se você ainda não me viu falando isso e quiser conhecer um pouco mais sobre o meu projeto, eu deixei aqui no card o link para você acessá-lo. Vai lá e dá uma conferida, ficou muito bacana. E olha só, uma coisa que você ainda não sabe é que o projeto da minha casa foi concebido inicialmente para ser um sobrado. Um projeto enorme com mais de 200 metros quadrados de área construída, metade no térreo e metade no primeiro pavimento. E agora, pouco antes de iniciar, eu decidi abandonar esse projeto e fazer um totalmente novo, considerando toda a estrutura apenas no térreo. E eu já imagino que você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que você fez isso? Vamos lá. Primeiramente, essa mudança partiu da minha família. Os nossos pais já são mais idosos e apesar de serem saudáveis, em algum momento eles terão dificuldades para subir escadas. Eu ainda pensei em fazer alguns quartos no térreo para eles. Porém, para isso, teríamos que transferir algumas áreas comuns para o primeiro pavimento. E isso, com certeza, não ficaria legal. E além disso, pensando mais na frente ainda, um dia eu pretendo atingir a mesma idade que os meus pais têm hoje. E com certeza eu também terei dificuldades para subir escada. Será muito mais fácil para mim morar em uma casa com todos os cômodos no térreo. Então um dos motivos que me fez optar por construir no térreo foi esse. Pensando no futuro e no conforto para os usuários mais idosos. Outro ponto a ser levado em consideração é o custo da construção. E nesse caso, o que você acha? É mais barato construir no térreo ou é mais barato construir um sobrado? Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. A minha casa terá 140 metros quadrados de área construída e tudo isso será construído no térreo. Se eu quisesse, eu poderia cobri-la toda com laje e construir mais 140 metros quadrados no primeiro pavimento. E agora, uma pergunta muito importante. Qual área seria mais barata de construir? O térreo ou o primeiro pavimento? Fazer 140 metros quadrados no térreo ou os 140 metros quadrados do primeiro pavimento. Vamos analisar tecnicamente para tentar definir. A estrutura do térreo precisará da fundação para apoiá-la sobre o solo. Porém, se eu construir apenas no térreo, o peso da minha estrutura será a metade em comparação se eu construísse nos dois pavimentos. Então, a fundação será mais simples e barata em comparação à construção de um sobrado. Resumindo, eu posso economizar na fundação construindo apenas no térreo. Porém, o valor total da fundação impactará mais no custo final da obra, pois eu terei menos área para diluir tudo que eu gastei na minha fundação. E olha só, um fator muito importante para essa decisão é a resistência do solo onde você vai construir. Se eu vou construir em um solo mais frágil, eu vou precisar de uma fundação mais robusta e mais cara. Então é mais interessante eu tentar economizar nessa fundação. Agora, se o solo é bem resistente, a minha fundação será bem mais simples e barata também. Em resumo, para solos resistentes, o custo da fundação impacta bem menos no custo total da obra. Então, reforçar a fundação para construir um sobrado impactará muito menos no seu custo total. Frágil, reforçar a fundação para a construção de um sobrado impactará bem mais o custo total da sua construção. Então se liga aí, antes de decidir se é mais vantagem construir só térreo ou sobrado, realize uma sondagem no seu subsolo e consulta um engenheiro estrutural. Outro ponto muito importante é analisar a estrutura que será construída. Para casas no térreo, a estrutura será bem mais simples, pois suportará metade do peso que suportaria se fosse um sobrado. Nós teremos menos pilares embutidos nos blocos, as vigas serão bem mais simples e baratas e principalmente a laje
Se tiver função apenas de cobertura, será bem mais simples e barata. Construindo paredes sobre a laje, nós precisamos reforçá-la, colocar mais vigas de travamento, e isso aumenta bastante o custo de execução da estrutura. Então, mais uma dica que eu te dou é, se você for construir no primeiro pavimento, tenta colocar o máximo possível as paredes de cima apoiadas sobre as paredes de baixo. Fazendo isso, você distribui o peso das paredes de cima exatamente sobre as paredes de baixo. E assim você vai economizar mais na construção de vigas para apoiar essas paredes, e, consequentemente, o custo da sua estrutura será bem menor. Quando a gente pega projeto de kitnets idênticos no térreo e no primeiro pavimento, fica bem simples fazer isso, porque necessariamente as paredes de cima vão coincidir com as paredes de baixo, e assim fica bem mais fácil dimensionar a estrutura. Então se liga aí, se você conseguir projetar parede sobre parede, o seu custo será bem menor. E por último, um dos pontos mais importantes para os construtores é a dificuldade de trabalhar em altura. É muito mais difícil assentar blocos no primeiro pavimento em comparação com o térreo, assim como é muito mais difícil construir no segundo pavimento em relação ao primeiro. Então, quanto mais alto a construção, maior será a dificuldade de subir material e pessoas. Será muito mais difícil e perigosa a movimentação dos operários. Se alguém precisa ir no banheiro ou tomar uma água, perde mais tempo para descer e depois ter que subir novamente até o local das atividades, é mais difícil de subir a massa, é mais difícil de subir o concreto e a ferragem. Tudo isso prejudica bastante a produtividade e acaba aumentando muito o tempo de execução. E assim aumenta o custo também. Então, construir a mesma estrutura no primeiro andar gastará mais mão de obra e custos indiretos em comparação com o térreo. E assim, o seu custo total acabará sendo mais alto em comparação se você fosse construir apenas no térreo. Agora, apesar de tudo que eu disse até aqui, se o seu terreno não tem área disponível para construir tudo que você precisa, a única solução é verticalizar. Eu te dou como exemplo aqui o meu escritório. Como a nossa área é muito pequena, eu fui obrigado a construir o escritório sobre o depósito. Fiz um sobrado. Se eu construísse tudo o que eu preciso no térreo, não sobraria espaço para a gente implantar a produção dos blocos. Por isso que eu tive que construir um sobrado e acabei gastando um pouco mais em comparação se eu tivesse feito tudo no térreo. Então, além de tudo que eu te mostrei até aqui, você precisa avaliar o custo do seu terreno. Se o terreno tem um valor muito alto, talvez seja mais vantagem gastar um pouco mais construindo um sobrado. Agora, se você tem espaço de sobra no seu terreno e dá para construir tudo que você precisa no térreo, a solução mais econômica sempre será construir só térreo. Resumindo, cada caso é um caso e apenas você tem as informações disponíveis para decidir qual tipo de estrutura é melhor para a sua necessidade. Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Quer receber mais dicas exclusivas iguais a essa? Entra para o nosso grupo do Telegram. É totalmente gratuito e o link de acesso está aqui na descrição do vídeo. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.